Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da minissérie sistêmica Minha História. Essa é a última aula. E, gente, eu quero dizer que tá pra lá de especial, porque nessa aula muitas coisas vão fazer sentido pra mim e pra você. Talvez você esteja se perguntando, né? Nossa, por que o Diego contou tanta história nas primeiras aulas? E é aqui onde você vai encontrar muito do porquê disso, tá? Então, a grande descoberta que eu fiz na minha vida foi quando eu entendi que muitas das coisas que não iam para frente na minha vida, na minha família, enfim, né, na minha profissão, na minha vida financeira, tinham um porquê. Toda vez que você não vai para frente, que algo não se desenvolve, dentro dessa situação e desse fato existe uma informação, tá? Existe um segredo. E quando eu descubro o segredo da situação, daquela dinâmica, é como se, num passe de mágica, você autorizasse que aquilo pudesse, enfim, ir para frente, chegar no destino, curar, se libertar, se transformar. Tá? Então essa foi a grande descoberta da minha vida. Me custou um pouco, porque no começo eu achava bruxaria, eu achava charlatanismo. Ai, fulano tá inventando, ele combinou isso, né? Isso aí não existe, né? É falso. E eu estava ignorando uma das leis do universo, que é a lei da sincronicidade, que Jung e Freud falava há muito tempo atrás, né? Então assim, nada é por acaso. Então, se essa minissérie chegou até você, seja grato. Assim como eu sou grato por você estar assistindo esse conteúdo, porque existe um propósito, existe um porquê. Vamos lá? Então eu vou contar alguns fatos na minha vida que quando eu descobri, me despertaram. O primeiro deles, quem me conheceu há muitos anos atrás sabe, o Diego andava assim, ó. Andava assim, ó. Ó, né? Muitos parapsicólogos dizem que um dos sintomas da depressão, a pessoa fica assim. Ela não estabelece o contato visual, ela não olha para a vida e ela olha para o chão. E na constelação vai dizer, ele está olhando para um excluído, para algo que foi esquecido. E de fato é real, é verdade. Mas por que o Diego ele tinha tanta vergonha? Tanta vergonha. E eu dizia assim, eu sou tímido, né? Ai que legal, eu sou tímido, por isso, né? Que eu não... Só que a minha vida não desenrolava, eu não comunicava, né? E na verdade, gente, quando uma pessoa é tímida, presta atenção. Se você trabalha numa empresa, numa escola, você é professor, fulano é tímido. Pega essa, tem treta ali. Ninguém é tímido por acaso. É que na família dele todos são tímidos, né? É que ele só não quer fazer onda. Essa pessoa vai ter dificuldade na vida, assim como eu tive, tá? Só que antes de você sair dizendo aí, para de ser tímido, olha na cara, você... Não, calma. Primeiro nós precisamos compreender. Primeiro a compreensão, depois a cura, o desenvolvimento. Quando a pessoa é tímida, ela está simplesmente guardando segredo. Então a pergunta é, qual é o segredo? O que ele não pode falar? O que ele não pode revelar? Muitas vezes, se ele revela aquilo, ele vai passar uma vergonha, ele vai ser excluído. E eu carregava muito essa timidez que vinha lá dos ancestrais. Gente, você vai falar, o que tem a ver o teu avô? Teu avô morreu já faz anos e tu tá tímido por quê? Tu não tem que ter vergonha da tua família. Pois é. Você não tem que ter vergonha da tua família até você descobrir quem é a sua família. Né? Você já ouviu falar de fulano lá que fez alguma coisa, que não pagou alguém e que pegou e se pirulitou, foi morar em outra cidade? Pois é. Todos esses fatos, eles vão influenciando, né? Inclusive tem pessoas que elas não conseguem, por exemplo, empreender, ser vendedoras. Elas têm dificuldade justamente porque elas têm, em primeiro lugar, não dificuldade. Você pode fazer um curso de venda, de oratória, deve. Mas dentro dela, ela tem uma vergonha de quem ela é. Da cor do olho dela. Do cabelo. Por quê? Porque esse cabelo, esse olho conta história, gente. Tá? E às vezes a pessoa fala, nossa, Diego, eu fui num workshop seu,
Como é que você adivinhou aquilo? Falei, o corpo dela estava dizendo. É leitura corporal. Qualquer um pode estudar e aprender. Não existe mágica. Simplesmente é uma técnica. Por que o Diego era tímido? Vamos lá, né? Porque na minha família de origem, assim, gente, vamos lá, né? Então, todos nós guardamos segredos e os segredos precisam ser revelados, tá? Por isso que existe terapia, né? Como é que eu consigo revelar um segredo? Olhando no além do aparente, tá? É quando eu olho o que existe por detrás daquele comportamento. Por isso que muitas pessoas às vezes vão para terapia e não desenrola, porque elas tratam o comportamento pelo comportamento. É importante a gente entender o além do aparente. Inclusive, Olinda Guedes foi minha mentora. Durante um tempo eu trabalhei, uma psicóloga e professora de constelação de pedagogia sistêmica também, tá? De programação neurolinguística. E assim, inclusive aqui atrás tem um depoimento, porque eu tenho participação no livro da Olinda. Um dia eu estava no módulo e eu cantei uma música curativa, a música Pai do Fábio Júnior, que está no livro dela. Eu tenho participação nesse livro, né? Tive a honra. Então preciso olhar além do aparente. Como é que eu faço para revelar o segredo, né? Descobrir o segredo. Olha além do aparente. O que existia por detrás do Diego tímido? O Diego tinha vergonha do pai. Ou o papai do céu, não, o pai dele. Só que eu olhava para o meu pai e falava assim, nossa, eu me dou tão bem com meu pai. Até que o dia que eu descobri que o pai do meu pai, o meu avô, tinha uma história imensa que durante anos foi simplesmente escondida. Aqui, por exemplo, está a história do pai do Diego, do avô do Diego. Esconde. Não, ninguém vai ficar sabendo. Só que o que acontece? Existe um fator que a gente chama de linha do tempo. Cedo ou tarde, isso enfraquece a pessoa. Vocês lembram lá na primeira aula que eu falei sobre luz e sombra? Como é que eu vou chegar na luz se eu não olho para a minha sombra? Né? Ou seja, para o meu passado. E eu queria falar, mas daí parece que faltava força. Só que isso é inconsciente. Está lá no sistema nervoso. Tem um processo aí por trás, né? E você não consegue identificar o porquê. Parece que falta algo, né? E aí, o que existia na história do avô do Diego? E aí eu vou contar uma pequena historinha. Um dia eu estava em casa, tocou o telefone. Minha mãe atendeu. Ah, sim, vou chamar ele. Chamou meu pai. E aí o meu pai estava lá. Ah, sim, lembro de você e tal, e conversou. E aí quando ele desligou o telefone, eu vi que o meu pai e minha mãe começou a conversar sobre aquela ligação. Eram irmãos do meu pai que eu não conhecia. Aí eu falei, nossa. Então, aí na hora, como é que meu pai não falou isso pra mim? Nossa, eu já tinha 10, eu não lembro se era 10 ou 12 anos. Por que o meu pai não falou pra mim? Né? Por que ele não falou? Segredo, né, querido? Não podemos revelar esse segredo. Esconde, né? Entendeu? Por quê? Como é que eu vou falar de algo que a sociedade julga? Porque ele tinha outros irmãos que eram de uma outra família do meu avô. Então significa que o meu avô tinha duas famílias. Uau, nós somos de família católica, se casa só uma vez. Como é que você vai ficar falando isso aí? Não vai ficar falando isso aí, percebe? E aí passou um tempo e telefone de novo. Ah, sim, vou chamar ele. Meu pai pegou o telefone. Ah, sim, eu quero conversar com ela. Conversou, desligou o telefone, meu pai e minha mãe conversando. Ah, os seus irmãos. Eu falei, ah, pai, aqueles que ligaram aquela vez? Aí minha mãe falou, não, são outros irmãos. Como assim? Mas então, são irmãos daqueles irmãos? Não, o meu avô teve 3 famílias. Percebe? E muitas vezes um aluno, um cliente, ele não sabe, ou se sabe, ele não pode falar, então eu me fecho, então eu faço assim. O que a boca fala, cala, né? O corpo sabe, né? O que a boca cala, o corpo revela. Então, eu não sabia de toda essa história. Isso fez eu experimentar no ambiente familiar um campo do. Então,
quando eu descobri esse segredo, eu falei, caramba, minha família é maior do que eu pensava. E quando eu pude, eu conheci esses irmãos do meu pai, meio irmãos, né? E aí eu me aproximei da história do meu avô, tá certo? E até que eu montei a árvore genealógica dele. Olha só que legal. A primeira mulher, a segunda mulher, a terceira mulher e todos os filhos dele. Teve uma que nasceu e morreu, né? Aqui, ó. Então eu não tenho mais vergonha, eu posso olhar para frente. Por quê? Porque eu sei de onde que eu vim, eu sei qual que é a minha raiz. Percebe? Então isso tudo fez eu passar, experimentar uma vergonha que eu não sabia de onde que vinha, né? Hoje eu gravo vídeo, as pessoas falam, poxa Diego, você grava e tal, né? De onde que vem essa energia? Eu falei, eu sei da minha história e eu não preciso mais ter vergonha. Talvez naquela época causou um trauma e eu respeito tudo o que foi do jeito que foi, tá? Outra coisa, eu tinha uma dificuldade em desapegar. Nossa, para mim soltar uma coisa era... Eu ficava pegado e chorando. E eu não sabia que eu tinha isso. E eu falei, cara, mas que trauma, que trauma. Nossa, esse foi um dos mais desafiadores. Desapegar. Quando eu tive que largar uma profissão, nossa, foi um processo, uma dor de cabeça. Eu não conseguia perdoar. Quando alguém ficava me devendo, eu não conseguia perdoar. Eu tinha que falar. Eu tinha que falar, né? E aí eu vim descobrir o porquê. Parece uma coisa tão tosca. Vou mostrar. Lembra da árvore genealógica? Eu tenho ela aqui, ó. Né? Pais, avós, bisavós. Eu vou contar uma história por que é tão difícil desapegar. Às vezes você tem isso e não sabe. Olha aqui, ó. Essa aqui é minha avó. Essa aqui também é minha avó. Né? O que aconteceu com elas? O que aconteceu com essa mulher aqui? O que aconteceu com essa aqui que é minha bisavó? E com tantas outras? O que aconteceu? Elas ficaram viúvas. Elas perderam algo muito precioso, que foi a família. Os homens na minha família vão por primeiro. É claro que aqui, se você olhar, o meu bisavô ficou viúvo e o meu bisavô aqui também ficou viúvo, mas eles são minoria. Na maior parte do tempo, a minha família experienciou a perca do masculino. Os homens vão e as mulheres ficam desamparadas, como de fato ficaram. Às vezes até sim uma garantia, uma casa para morar, né? E quanta dor foi. Quanta dor foi. E aí quando eu comecei a olhar, eu comecei a parar de subjugar as mulheres. Eu tinha esse sentimento e não sabia. Então quando eu olho uma mulher sofrendo, eu sei, eu entendo, eu consigo pelo menos tentar me colocar no lugar. Por quê? Você não sabe o quanto que as mulheres ancestrais sofreram. Por isso o apego. É uma tentativa de resgatar. Não, não vão perder. Por quê? Porque isso doeu. Tá? Então, foi um segredo que me fez assim ter mais facilidade, né? Sofrer menos quando eu preciso terminar um ciclo. Eu não conseguia terminar ciclo, mania de perfeição. Tem esse fundo sistêmico. Tá? E aí quando você sabe, você começa a colher e ter mais humanidade pela dor do outro, tá? Então, percebe que é um segredo. Então, outra coisa que eu quero compartilhar aqui com vocês é o meu avô. Essa aqui é sensacional quando eu descobri esse segredo. Eu sempre perguntava, do que morreu meu avô? Ó, teu avô morreu assassinado. E ó, presta atenção. E o seu avô pediu para morrer. Ele levou um tiro porque ele ofendeu uma família. Enfim, ainda bem que teu avô morreu porque ele pediu para morrer. Aquilo me intrigou. Como assim alguém pediu para morrer? Não, porque ele bebia, porque ele era alcoólatra. Aham. E aí eu comecei a pesquisar. E um dia, num curso de pedagogia sistêmica, eu contei que meu avô foi assassinado e tal, tal. Aí, 2 semanas depois, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Diego, eu queria fazer aula de violão com você, tudo bem? Eu sou a fulana de tal. Eu falei, ok. Aquela época eu dava aula de música. E ela não veio fazer aula de violão e a gente começou... eu comecei a acompanhar a rede social dela e aí eu percebi um nome dela que me era familiar. Quando eu era professor de música, um dia uma aluna veio na minha frente, nada é por acaso, falou, ó Diego, eu falei, tô compondo uma música pro meu avô que morreu assassinado. Ela falou assim, eu conheço a família que assassinou teu avô, são os fulano de tal. Ah, tá.
E aí, naquele momento, quando eu vi ela na rede social e ela conversando comigo, eu falei, peraí, mas é o mesmo sobrenome e tal. Pesquisei, fui lá. Aí, entrei em contato com uma colega minha e falei, você conhece a fulana? Sim. Conhece a família dela? Sim. É o fulano e tal. Eu falei, olha, você ficou sabendo se eles presenciaram o assassinato? Ela falou, sim, eu sei. Parece que uma vez aconteceu um assassinato. Eu falei, ó, esse assassinato foi o meu avô. O pai dela atirou no meu avô. Essa terapeuta falou, meu Deus, como isso? E aí a gente conversou. Daí eu chamei e falei, você é a fulana? Assim. E aí a gente conversou e tal. Até demos, assim, organizamos uma palestra juntos, né? Pra criar um ambiente de cura, percebe? E nesse assassinato, esse camarada que assassinou meu avô, ele não ficou preso. E aquilo me intrigava, porque segredo. Até que eu descobri que não tinha sido só um crime, tinha sido um crime passional. Num crime passional, existem 3 pessoas: o que matou, o que morreu e um pivô na história. Por isso que no sistema familiar tem tanto triângulo amoroso: traição, vício. Sempre tem um terceiro elemento, sabe? E quando eu descobri isso, eu incluí e segui em paz. Aquilo, eu também não conseguia experimentar, por exemplo, um relacionamento com 2 pessoas. Ou às vezes eu estava em algum lugar, assim, fazendo algum projeto, surgiu uma surpresa. Alguém que, por exemplo, queria processar a empresa, sabe? Triângulo. Sempre tem um terceiro elemento ali querendo entrar. E quando eu incluí, aí eu descobri o segredo. E me libertei disso, né? Outro segredo que eu quero contar. Eu tinha 3 empregos e não me sobrava dinheiro. Aí eu vim descobrir o porquê. Na minha gestação, eu descobri que eu não vim sozinho. Teve 2 fetos que faleceram logo na fecundação. Chama gestação trigemelar, tá? Irmãos desvanecidos, desaparecidos. E aí eu descobri por que eu trabalhava por 2, por 3 e por que as coisas não fluíam na minha vida. Então eu sou de uma gestação trigemelar. Outro segredo, eu não conseguia assumir as coisas. Fui constelar. O que aconteceu? Eu tenho 4 filhos. Gêmeos e mais outros 2, 4 filhos. Aí eu fiz todo um processo de inclusão e hoje eu consigo ir para a vida com mais facilidade. Por quê? Porque eu sei que eu já sou pai. Né? Então todos esses segredos, então tem muitas pessoas que falam em empresa porque não sabem que tem filhos não reconhecidos. Então esse segredo me fez trazer muita luz. Hoje eu consigo assumir projeto, atender pessoas, dar palestra, porque eu sei quem eu sou. Eu não tenho medo. Se alguém vier questionar, eu sei, né? Eu sei me garantir, por quê? Porque em alma eu estou em paz com essa história. Olha que legal. E aí, gente, para finalizar, eu quero te dizer a seguinte coisa. Muitas vezes nós não aprendemos algo, nós não vamos para frente, por conta justamente que não nos sentimos seguros. Tá? E uma das coisas que me fez fazer as pazes com a minha história, com os meus ancestrais, foi quando eu descobri que muitas vezes, quem nunca sofreu um bullying na escola? Um apelido? Toda vez que alguém tira sarro de alguém, ele sofre bullying, ele não se sente seguro para aprender. E aí eu descobri uma coisa: como é que você vai aprender num ambiente escolar, sendo que você está em um país que foi habitado por índios, africanos e portugueses? E aí o que você escuta? Índio, desocupado, negro, sem valor, vagabundo, português é burro. Não tem jeito, gente. Você precisa superar o bullying, precisa incluir, tá? Você precisa estar em paz com a sua origem, desde os teus ancestrais até a sua pátria de origem. Por quê? Porque sem socialização não existe o aprendizado. Como é que eu sei isso? Através do conhecimento da constelação e da pedagogia sistêmica, tá? Todos nós temos uma história e precisa ser honrada. Hellinger dizia: ordem, primeiro a ordem, depois o aprendizado. E uma reflexão: você lembra o que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Eu até ressignifiquei a bandeira. Para mim, ordem é progresso, tá? Então fica essa reflexão para a vida de vocês. Vocês
tem experimentado paz em relação à sua pátria e à sua família? Fica aí a dica. Eu espero ter contribuído. Obrigado por ter assistido a minissérie Sistêmica Minha História. Um grande abraço e até a próxima.